Olá, pessoal. Obrigada por parar um pouquinho a correria do seu dia a dia aí para assistir essa aula. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Priscila e hoje eu vou falar de 5 situações de risco que podem acontecer em seu ensaio newborn e como evitá-los. São situações reais que já aconteceram comigo e podem acontecer com você também. A fotografia vai muito além da captura e edição das imagens, dos acessórios que a gente usa. É fundamental saber o que pode ser feito, respeitar os momentos do bebê, da mãe, entender a segurança por trás da manipulação de uma articulação e do posicionamento seguro para os bebês. O recém-nascido é ser completamente indefeso, o seu organismo ainda está se adaptando à vida fora do útero, a gente precisa ter isso muito bem claro na nossa cabeça, né? E talvez vocês estejam um pouquinho parecidos com alguns alunos que eu tive, que sentiam muita insegurança ao realizar o ensaio newborn e não sabiam resolver algumas questões simples, porém não tão fáceis assim, como as fases do sono, como acalmar o bebê, ou alguma coisa mais grave, né? Como resolver algumas situações de emergência. Eles queriam ter mais conhecimento para fazer um ensaio newborn mais seguro, onde em nenhum momento o bebê corresse nenhum risco. Entender alguns princípios para que os bebês não se desgastem com um ensaio mais longo do que o necessário. Pois você não precisa passar essa experiência ruim para os pais e principalmente para o bebê. Só que o que eu vejo é que com essa overdose de informação na internet, alguns fotógrafos acabam com a falsa sensação de que eles estão aptos a fazer um ensaio newborn depois de assistir algumas aulas. Vocês conseguem imaginar a quantidade de tentativa e erro que eles cometeram com os bebês antes de saber o que é certo e o que é errado? Os bebês não podem ser prejudicados pela nossa falta de preparo, vocês concordam? Foi então que eu comecei a percorrer o Brasil levando workshop de norte a sul e também com algumas oficinas realizadas nos Estados Unidos. E aí em 2015 eu montei o meu estúdio e estava indo tudo bem. Em 2016, gente, eu já não tinha mais tempo na agenda. Nessa época, eu podia ter continuado a fazer meus ensaios e achar que era tudo e ganhar o meu dinheiro tranquilamente. Mas sabia que ensinar as pessoas a fazerem um ensaio mais seguro, assim eu também ajudaria os bebês. E aí eu senti que esse era o verdadeiro propósito. Eu não podia ficar mais de mãos atadas, de ver as fotos que tinham aí nas redes sociais e ver que os bebês estavam correndo risco. Por isso que eu criei o workshop Segurança em Foco, né, que une as técnicas que eu aprendi na enfermagem com a necessidade do fotógrafo newborn. E foi a razão que me fez começar a percorrer o Brasil inteiro, compartilhando conhecimento, ajudando os fotógrafos que também acreditavam que antes da foto bonita ela precisa ser segura. Porque quem decide ingressar nessa carreira de fotógrafo newborn nem sempre sabe que a parte técnica fotográfica definitivamente fica em segundo plano. Ela é necessária, claro, mas mais importante é conhecer minimamente o recém-nascido, o básico sobre o recém-nascido, né? Porque existem diversas situações que podem acontecer no ensaio, já que a gente lida com um bebê totalmente imaturo, e que se você não estiver preparado, você pode ter uma experiência muito negativa para você, para os pais e principalmente para o bebê, né? E como eu estava falando, a internet está muito fácil de buscar qualquer informação sobre o assunto. É só digitar lá no Google e muita coisa vai aparecer, mas nem sempre as coisas que aparecem lá dá para a gente confiar. Então, o que eu vejo é que até fotógrafo com maior bagagem, um trabalho técnico bonito, né? Estão ensinando de maneira errada no quesito segurança, porque também não estudaram a anatomia, a fisiologia básica do recém-nascido. Não tem informação sobre isso no Google, gente. E além disso, existem situações que a internet não ensina, que são os casos que eu separei 5 para contar para vocês. O primeiro caso que aconteceu mais sério comigo foi de um bebê com refluxo gastroesofágico. O refluxo é totalmente fisiológico, é natural, mas em casos severos ele causa um desconforto que faz com que o bebê tenha dificuldade de entrar em sono REM, o sono profundo, que acabou com o nosso ensaio. Se o bebê não dormiu, né? Mas é aí, se você recebe um bebê que tem um diagnóstico de refluxo severo, o que que você faz, né? Quando eu recebi esse bebê, ele estava regurgitando em jato, ele não tinha o diagnóstico ainda, e não é normal um bebê regurgitar em jato. Então, eu já tinha preparado os puffs, não fiz apenas poses no cestinho, o bebê com o tronco bem elevado e rapidinho eu terminei o ensaio. Mas e se eu tivesse deitado esse bebê? E se ele ficasse esperando horas ali ele dormir? Não iria dormir, né?
teria desgastado o bebê, a mãe, não teria rendido fotos, além de ter colocado o bebê em risco. Então, esse foi o primeiro caso. O segundo, que é legal eu contar para vocês, esse evento foi bem recente, a mãe da bebê estava com depressão pós-parto, tomando remédios e por isso não estava amamentando. A bebê estava tomando complemento, chegou dormindo num soninho leve, mas estava mostrando alguns sinais de desconforto desde que chegou no estúdio, né? Ela fazia um barulho para respirar que é muito característico e ela não entrava em sono profundo de jeito nenhum. Enrolei ela no wrap, fiz uma sequência de fotos em vários props, todos com tronco elevado. Tronco é o peito, tá? Tórax mesmo. O ensaio durou umas 2 horas, terminei super feliz. E como a mãe ainda estava meio atordoada com a medicação, eu decidi que eu mesma ia trocar o bebê. E foi a minha sorte. Porque essa bebê regurgitou que saiu leite pelo nariz dela, ela ficou com os olhos fixos, olhando para mim. Na hora eu já fiz a manobra, né, de colocar o bebê com a cabeça para baixo, para que o leite saísse, e ela voltou a chorar. Apesar do susto, eu agradeci, realmente, que foi comigo e não em casa com a mãe, nenhum outro fotógrafo que não soubesse o que fazer, porque você saberia o que fazer? Eu vou mostrar rapidinho aqui como é que a gente faz com... Ó, essa é a miquinha. Eu vou mostrar. A gente coloca o bebê, então, barriga para baixo, e aí nós deitamos o bebê nessa posição, então, cabeça mais baixa do que o tórax, tá? O leitinho sai, então, nessa hora pela boca. Se for necessário, é só dar 3 tapinhas aqui, uma pressão só no tórax. Não precisa fazer mais nada, porque a gente tá falando de leite, é líquido. Então, vai sair só com a pressão ali da gravidade, com a força da gravidade, na verdade, o leite vai sair, o bebê vai voltar a respirar e chorar. E se não voltar, o que eu faço? Gente, liga para o 192. Os operadores vão orientar vocês a fazerem o que é correto até que a ambulância chegue, porque nisso eles estão mandando ambulância, tá? E aí, então, eu vou contar agora o caso do terceiro bebê. Um bebê que chorou, até perdeu o fôlego. O ensaio era do irmão, né? Ele tinha 18 meses e eu tava ali com o bebê, fotografando o irmãozinho, e a mãe não estava mais sabendo lidar com os ciúmes do irmão mais velho. Ele chorou tanto que ele perdeu o fôlego e desmaiou. Eu estava com o recém-nascido no puff. Deixei ele com a minha assistente e perguntei para a mãe: esse bebê tem algum problema de saúde? Ela disse que não. Então eu fiquei do lado do irmãozinho ali mais velho, esperando ele voltar a respirar. Caso isso aconteça com vocês, mantenham a calma. Caso o desmaio tenha sido causado porque o bebê estava chorando excessivamente, é como se o cérebro desse um restart e tudo volta ao normal. Não é necessário segurar a língua com o teu dedo, elevar a cabeça, não precisa fazer nada. Só manter a calma e garantir que a criança não esteja num lugar onde possa cair, né? Claro. E aí a quarta situação que eu apelidei de ensaio surpresa. Uma cliente, né, era uma tia, que me contratou para o ensaio do sobrinho e me disse que seria uma surpresa para a irmã dela. Por esse motivo, eu não tive contato com a mãe do bebê antes do ensaio. No momento da sessão, eu notei que o bebê era portador da síndrome de Down. Enquanto eu preparava o bebê ali para as fotos, né, eu fiz algumas perguntas para a mãe dele, tentando confirmar essa minha hipótese. Muito tato para fazer as perguntas que importavam, porque existem cuidados que eu precisava ter com ele nas poses, caso ele fosse portador. Em nenhum momento ela disse que ele era portador da síndrome ou que tinha alguma condição de saúde alterada. E como era nítida as características de Down naquele bebê, eu preferi adotar os cuidados específicos e fazer o ensaio com muita cautela. E após o ensaio, a tia do bebê me procurou para agradecer a forma como lidei com a situação toda. Ela então contou que a irmã estava com dificuldades de lidar com o diagnóstico que foi dado apenas no momento do nascimento e que a fotógrafa que havia sido primeiramente contratada aí para fazer o ensaio newborn dele se recusou a fazer as fotos do bebê quando soube que ele era portador. E você, o que teria feito, né? Teria feito ensaio normalmente? Teria recusado também e criado mais essa dor para a mãe? Os bebês portadores de qualquer alteração, qualquer síndrome, eles precisam de cuidados adicionais. Por exemplo, eles não devem ter a cabeça sem estar apoiado o tempo todo nas poses, né? E se eu for falar de todos os cuidados que um bebê portador de síndrome de Down necessita, eu ficaria aqui horas falando.
mas eu quero contar para vocês a história da clavícula quebrada. E nos alerta sobre a segurança dos profissionais também. Uma cliente me procurou com uma bebê que já estava com mais ou menos 20 e poucos dias de vida. Eu perguntei se já havia passado no pediatra e outras questões que eu sempre levanto antes do ensaio. A cliente afirmou que estava tudo bem, que não tinha nada com a bebê. E no dia do ensaio, ao tirar a roupinha dela, eu notei que ao mexer no bracinho, ela fazia uma careta de choro, de dor, ela não chegou a acordar, mas ela fazia uma expressão muito ruim, né? E aí, com cuidado, eu mexi no bracinho dela e senti a crepitação, né? A crepitação é o ruído de atrito que dá no osso. E aí eu pedi para a mãe, eu dei um pause, né, ali, e fiquei pedindo para a mãe me contar um pouquinho mais da gestação, de como ela descobriu a gestação, como foi o parto. E aí ela se empolgou e começou a me contar que quebraram a clavícula durante o parto. Bingo, estava ali o que eu precisava saber. Pedi para ela ligar na hora para o pediatra e perguntar se ele liberaria para fazer. O pediatra liberou e com todos os cuidados que precisava para não causar incômodo, um risco maior de uma lesão maior para o bebê, como não deitá-lo, movimentar o braço do lado, eu fiz o ensaio, né? Foi um ensaio bem reduzido do que eu tinha planejado, mas fiz. Então, assim, é importante, né? A gente saber se preparar para situações como essas, porque demanda um cuidado diferenciado da nossa parte. Então, eu vou terminando por aqui, pessoal. Muito obrigada por ter assistido tudinho e espero você, então, na nossa turma. Sucesso para vocês. Um beijo enorme.